Olá, está no ar para todo o Brasil MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a atuação do Ministério Público do Rio de Janeiro nas eleições municipais e estaduais, sobre crime eleitoral e sobre o que pode e o que não pode durante as eleições e muito mais. Para debater o assunto, nós convidamos as promotoras de justiça Gabriela Serra e Miriam Latermacher, que são coordenadoras do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Eleitorais, o CAU Eleitoral. Sejam bem-vindas. Bom, nós sabemos que não existe a instituição do Ministério Público Eleitoral. Eu queria começar com a doutora Gabriela. A senhora pode explicar para o nosso telespectador como é que é exatamente isso? Perfeitamente. A gente não tem um Ministério Público Eleitoral. Na verdade, a função eleitoral ela é originariamente exercida pelo Ministério Público Federal. Então, o Ministério Público dos Estados, e aí os promotores, eles atuam por delegação legal. E os promotores de justiça, nem todos vão exercer essa função eleitoral, né? A gente tem no estado, eram 249 zonas eleitorais, e agora com o rezoneamento que o Rio de Janeiro está sofrendo, houve uma redução para mais ou menos 148 promotorias eleitorais. E aí os promotores, eles ficam nessas zonas eleitorais por 2 anos, né? Então, a cada 2 anos há uma troca, né, desses promotores por ordem de antiguidade. E com isso, a gente atua tanto nas eleições municipais como nas eleições estaduais. Nas eleições municipais, os promotores eleitorais eles têm atribuição para todo o processo eleitoral. Isso significa dizer que atuam na investigação, né, nas investigações, tanto para os crimes eleitorais como para eventuais ilícitos cíveis eleitorais, como abuso de poder, captação ilícita de sufrágio. E os promotores também têm atribuição para o oferecimento das ações eleitorais, né? Seja ação por abuso de poder, seja ação de captação ilícita de sufrágio. Temos atribuição também para os crimes eleitorais, já que todos os crimes eleitorais elas são de ação pública incondicionada, então cabe ao Ministério Público, o Ministério Público é a parte autora, né, das ações criminais, com exceção daquelas pessoas que tenham foro prerrogativa de função, aí obviamente a gente não tem essa atribuição. Diferentemente da eleição estadual, né? Nas eleições estaduais, nas eleições gerais, como a que teremos em 2018, a atribuição para as ações, para o oferecimento das ações, é do Procurador Regional Eleitoral. Então, nas eleições gerais, os promotores eleitorais eles ficam somente com a função investigativa, quer dizer, a gente continua investigando, apurando, colhendo elementos sobre eventuais indícios de irregularidades, e aí a gente apurando isso, instaura um procedimento e depois é encaminhado para o Procurador Regional Eleitoral para, enfim, ele identificar se é caso de entrar com uma ação ou se é caso de arquivar, se ele entender que aquela situação não corresponde a nenhuma irregularidade. Doutora Miriam, o promotor de justiça ele acaba acumulando funções, né? Como é que é isso? O promotor de justiça, ele atua tanto no seu órgão de execução, por exemplo, na vara de família, vara criminal, tribunal do júri, acumulando a função eleitoral, né? Via de regra, ele acumula essas duas funções. Na capital, devido ao excesso de trabalho, 3 meses antes do pleito municipal, nós costumamos afastar aqueles promotores de justiça que estão com designação eleitoral, que estão naquelas áreas especializadas, que são a área de propaganda eleitoral, a área de registro de candidatura e prestação de contas. Por quê? Porque a dedicação no pleito eleitoral ela acaba sendo meio que exclusiva em função dos prazos de 24 horas para recurso, os prazos exíguos para entrar com as ações cassatórias. Diante do excesso de trabalho do município como Rio de Janeiro, nessas áreas específicas não tem como o promotor acumular essa função. Mas em todo o interior, o promotor de justiça realmente ele acumula a função do órgão de execução dele com a função eleitoral. E é um período complicado para os profissionais dessa área. Por quê? Porque os prazos correm aos finais de semana, os prazos são exíguos, o promotor tem que dar conta do seu trabalho, seja na área criminal, fazer as audiências, mas tem, em primeiro lugar, levar em consideração a dedicação ao direito eleitoral, que tem prioridade
durante esse período. Doutora Gabriela, a gente teve uma lei eleitoral, a Lei 13.488 desse ano, né, que provocou algumas modificações. Qual é o impacto dessas modificações no cidadão? Agora veio essa chamada mini-reforma eleitoral, né? Ela foi publicada justamente um ano antes do próximo pleito, né, que é exigido o princípio da anterioridade, né, da lei. E realmente ela trouxe algumas modificações. Por exemplo, para concorrer à eleição, o partido político ele tem que estar com seu estatuto registrado no TSE pelo menos 6 meses antes do pleito. O candidato, ele também, para concorrer, ele tem que ter o domicílio eleitoral dele na circunscrição onde ele vai concorrer e tem que estar filiado ao partido também 6 meses antes, né? Isso, antigamente, o domicílio, pela antiga lei do domicílio eleitoral, bastava ser 1 ano antes, agora reduziu para 6 meses. Essa lei, ela vem vedando expressamente a candidatura avulsa. Então, ainda que o candidato seja filiado ao partido, ele não pode concorrer, né, que não seja por um partido político. Modificou a questão da doação, a doação estimável em dinheiro, que nas eleições de 2016, por exemplo, era possível, né, uma doação estimada em dinheiro ser feita num limite de até 80 mil, agora pela essa mini-reforma reduziu o valor para até 40 mil reais. Né? A doação estimável é aquela que não é em dinheiro, né? Ela pode ser feita por cessão de bens, móveis ou imóveis, ou então prestação de serviço próprios do doador. Mudou também a questão da aplicação da multa em relação à doação, né? Agora a aplicação da multa ela é no valor até 100 vezes o excesso, o excesso doado, não mais como era, que era de 5 a 10 vezes o valor em excesso. Teve uma redução, né, da penalidade. Ficou a penalidade mais branda. Criou um tipo penal. Um novo tipo penal de apropriação, né? Quando o candidato ou o agente financeiro ou qualquer administrador financeiro, ele se apropria de bens ou valores destinados ao financiamento de campanha, ele responde por crime. Já vimos que tem bastante coisa. Bastante a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta já com o MP Cidadão, não saia daí. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e no bloco anterior eu interrompi a doutora Gabriela, ela estava nos falando aqui das diversas modificações que vão ter impacto nas eleições do próximo ano. Doutora Gabriela. Então, criou esse novo tipo penal, que é um crime eleitoral importante, né, até diante dos acontecimentos que a gente vem acompanhando em relação a recebimento de dinheiro destinado a campanhas eleitorais. A questão da propaganda na internet. O que acontece? A propaganda na internet, ela era admitida para as eleições anteriores. A propaganda na internet, ela tem uma maleabilidade, né? uma flexibilidade maior do que as outras formas de propaganda, mas ela também obedece algumas regras. Mas com essa mini-reforma, por exemplo, admitiu-se a propaganda na internet impulsionada, o que não era possível anteriormente. É uma exceção à gratuidade da propaganda, né? Então, é uma forma de propaganda paga através da internet, através dos impulsionamentos de publicações, né? Para que futuros eleitores tenham acesso, né, ao candidato a fazer propaganda, ele tenha acesso a uma quantidade maior de possíveis eleitores. Agora, a comunicação entre eleitores, essa está fora da observação, da fiscalização do Ministério Público. Por exemplo, se o nosso telespectador ele quiser indicar um candidato pelo e-mail dele, Facebook, isso aí também está controlado pela legislação? Na realidade, a questão do momento em que a propaganda pode ser realizada, isso não foi alterado. Né? Então, a questão é saber o que é a propaganda e o que é a manifestação de vontade, visual de vontade, né? A questão da censura da propaganda fica muito por aí. Agora, o momento em que ela pode ser realizada
seja através da internet, ou seja através de e-mail ou outro meio de comunicação, ainda continua sendo a partir de 15 de agosto. Isso não foi alterado. Sim. Né? Agora, outras mudanças que também ocorreram com essa mini-reforma foi a criação de um novo fundo especial para financiamento de campanha. Então, nós teremos aí 2 fundos, né? O fundo partidário e esse novo fundo que é especializado para financiamento de campanha. Tivemos também na questão de doação, acho que a Gabriela já falou. Tem o crowdfunding. O crowdfunding, que é uma nova forma de arrecadação, né, que é um financiamento coletivo, né, conhecido como vaquinha. Esse é vaquinha, né? Esse que já se faz para muitas finalidades, também está sendo admitido. Na questão musical, de artistas, né? Agora está sendo admitido a partir do dia 15 de maio. O que acontece? Na verdade, a partir de agosto, né, de 15 de agosto, é que começa o período onde você pode fazer propaganda licitamente, onde você já começam os gastos e a arrecadação para o financiamento da campanha, é sempre em agosto. Agora, com essa lei, permitiu que a partir do dia 15 de maio do ano eleitoral, os pré-candidatos, porque você ainda não está no momento de registro em maio, eles possam, por meio do crowdfunding, arrecadar já quantias. E tem que ser registrado esse Ela é registrada e ela fica condicionada ao registro. Uhum. Né? Então, significa dizer que aquele pré-candidato, né, que arrecadou, ele não efetivar o registro dele, essa quantia ela é devolvida, ela não pode ser utilizada. Então, tem algumas regras que a própria legislação prevê para minimamente controlar essa questão dessa arrecadação coletiva. E esses doadores do crowdfunding, eles têm que ser identificados também, né? Como qualquer outro doador para a campanha, eles têm que ser identificados. O que é considerado crime eleitoral depois dessa lei? Crime eleitoral, na realidade, são aqueles crimes que estão previstos na legislação eleitoral, seja no Código Eleitoral ou legislação esparsa também eleitoral. Então, esses são os crimes eleitorais. Muitas vezes a gente tem um crime comum que é realizado em conexão com o crime eleitoral, junto. Então, a Justiça Eleitoral, via de regra, não é em todas as situações, via de regra, ela trai para o julgamento, para a Justiça Eleitoral, aquele crime comum também. Mas, por exemplo, no caso de um homicídio, por exemplo, aconteceu isso muito na eleição passada, né? Alguns homicídios na Baixada Fluminense. Quer dizer, vinculado à disputa eleitoral, essas coisas. Pois o problema é que naquela situação achava-se que poderia ser vinculado a uma disputa eleitoral, mas isso não ficou claro. Quer dizer, a ação, ela corre na Justiça Eleitoral, uma ação como essa, para depois... Não, ela não corre na Justiça Eleitoral. Ela não corre. Nesse caso de homicídio, ela não corre. Na verdade, nesse caso que aconteceu nas eleições de 2016, esses homicídios que estariam envolvendo supostos candidatos, né, se vislumbrou que era em razão do eleitoral. Foi instaurado o inquérito, começaram as investigações e não se chegou à conclusão que tinha crime eleitoral atrelado a esses homicídios. Então, o que você tinha de crime era o homicídio, que é um crime comum, vai ser a competência do Tribunal do Júri. Caso tivesse sido identificado um crime eleitoral, qualquer um crime de impedir a propaganda ou uma coação para fins eleitorais, aí haveria uma conexão entre os dois crimes. Mas, como o homicídio é um crime que a competência é especial, que é o Tribunal do Júri, e o crime eleitoral também é especial, nesse caso o entendimento majoritário é que fica o homicídio no Tribunal do Júri e o crime eleitoral na Justiça Eleitoral. Mas existem situações em que o crime eleitoral, conexo ao comum, são julgados pela própria Justiça Eleitoral. Então, por exemplo, você tem, uma corrupção eleitoral, por exemplo, um crime de ameaça do Código Penal. Nesse caso, como você tem um crime eleitoral, a Justiça Eleitoral vai processar e julgar esses dois. Né? Então, a regra é essa. Mas, obviamente, existem algumas exceções que aí, no caso, separa. Olha, gente, o programa está muito bacana, está muito esclarecedor. A gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta já já com o nosso MP Cidadão. Não sai daí. E nós estamos de volta com o último bloco do nosso programa hoje, falando da atuação do MP do Rio de Janeiro durante as eleições. Aliás, nosso programa ele vai servir para
para que você, em todo o nosso país, né, possa ter informações aí para se guiar no processo eleitoral em 2018. Bom, e esse bloco agora, eu queria trazer aqui para a doutora Gabriela uma questão meio espinhosa, né? O uso de poder religioso. Isso tem sido também uma tônica, uma acusação frequente em eleições. A gente tem o abuso de poder, ele pode ser o abuso de poder político, você tem o abuso de poder econômico, você tem o abuso pelo uso irregular dos meios de comunicação. Você não tem um abuso religioso previsto em lei, mas a gente percebe na prática que ele acontece e ele é caracterizado como uma espécie, uma modalidade de abuso do poder econômico, né? Então você tem, muitas das vezes, dentro de templos, igrejas, durante cultos, né, aquelas pessoas que estão pregando, fazendo propaganda, enaltecendo candidatos, para que os fiéis que estejam ali sejam de alguma forma influenciados a votar ou não votar naquela pessoa que está sendo ali mencionada. Né? Então, é uma influência forte, é uma influência que desequilibra, né, o pleito, porque você acaba ferindo a igualdade, o princípio da isonomia entre os candidatos, e tanto aquele que faz atua, né, com esse poder, com esse abuso de poder, como o candidato beneficiado, eles responderiam por esse abuso. Né? Então, existe ação eleitoral para isso, para coibir, né, ação de investigação judicial eleitoral para coibir esse abuso. E quando você tem dentro desse templo propaganda, assim, entrega de santinho, você tem também a possibilidade de entrar com uma representação pela propaganda irregular. Né, já que é proibida a propaganda em qualquer tipo de bem, no interior de qualquer bem de uso comum. Né? Então, templo, por exemplo, igrejas são considerados bens de uso comum porque são locais frequentados por números ilimitados de pessoas. Doutora Miriam, e que caracteriza compra de votos? Infelizmente, o que a gente verifica é que a compra de voto ainda está presente nas nossas eleições. Né? Nós temos verificado na eleição de 2016 alguns casos de compra de votos em municípios menores, até aqui no município do Rio de Janeiro também, casos muito frequentes ligados por incrível que pareça, a óculos, armação de óculos que é dado no momento pré-eleitoral com exames, outros casos em relação a centros sociais, em que as pessoas têm acesso a um serviço de maneira mais rápida que ela não teria, e muitas das vezes vinculando aquela pessoa que presta serviço social, aquele candidato, à troca de voto. Às vezes essa troca ela é velada, às vezes ela é mais direta. E esse tipo de ocorrência da compra de voto, ele dá ensejo a duas punições distintas. Né? Nós temos uma ação civil eleitoral, captação ilícita de sufrágio, em que pode levar à cassação do registro do mandato daquele candidato, caso comprovado que ele participou daquela compra de votos. E temos também o crime do artigo 299 do Código Eleitoral, que é a questão na seara criminal, em que também tem uma punição, né? Uma punição com pena de detenção. O tempo passa, existe uma evolução, mas a gente infelizmente vê que esse delito da compra de votos e ele está bem presente ainda aqui é muito presente e é nas muito nossas nocivo, eleições. Né? Porque, na verdade, o que a gente vê são eleitores que, ao invés que deveriam, né, pesquisar o histórico do seu candidato, ver o que realmente aquele candidato propõe de melhoria, né, para o seu município, não. Eles ficam atrelados, eles atrelam o seu voto àquelas pessoas que dão facilidades pontuais. Então, asfaltou a rua da onde mora, o óculos, a gente teve uma situação que era dentadura, enfim, e uma cesta básica, e aí muitas das vezes a gente vê candidatos que têm uma influência maior, né, na comunidade ganhando as eleições. Né? Doutora Gabriela, e nós temos uma questão também que foi a introdução da política de cotas para candidaturas de mulheres. Isso está funcionando? Se um partido não conseguir atingir esse percentual de 30% mínimo, o que acontece? A lei prevê nas candidaturas que 30% seja preenchido de candidatas mulheres e 70% de candidatos do sexo masculino, né, homens.
O que acontece? Esse mínimo, né, essa percentagem mínima, né, é analisada no DRAP, né, que é um documento que a gente recebe. No momento do registro, a gente tem o DRAP e a gente tem os registros individuais dos candidatos. Esse demonstrativo de regularidade dos atos partidários, que é o DRAP, a gente analisa a convenção partidária, se ela ocorreu de forma regular, e a gente analisa essa questão do preenchimento da cota. Se analisar que esses 30% não foi cumprido, por exemplo, esse DRAP a gente vai opinar pelo indeferimento desse DRAP. E o indeferimento desse DRAP acarreta automaticamente o indeferimento dos registros individuais dos candidatos. Então, se o partido não cumprir aquela cota, ele, com os seus candidatos, não poderão concorrer àquele pleito. Então, o que a gente percebe é o seguinte: para que ele possa concorrer, o partido possa concorrer com seus candidatos, ele muitas das vezes preenche essa cota de 30% com candidaturas fictas, ou seja, constam ali várias mulheres, mas que na verdade não são candidatas, né? Não realizam atos de campanha, não arrecadam, não gastam e na maioria das vezes não tem voto nenhum, nem mesmo o voto delas mesmas. Então, nessa situação, que é uma situação de fraude, né? E a gente observou isso muito na eleição de 2016, a ideia é que os promotores eles entrem com ações justamente alegando, demonstrando essa fraude para que os candidatos, botando no polo passivo, as mulheres que participaram dessa fraude, que não foram eleitas, né, não receberam votos nenhum, não foram eleitas, e os homens que foram eleitos, porque foram beneficiados por essa fraude, visando justamente uma sanção, não só para esses candidatos, mas para esses partidos, em razão dessa fraude, para que isso não venha a se repetir. Na verdade, é uma ideia de começar a conscientizar que não basta só preencher os 30% só para concorrer, mas que seja esses 30% seja preenchido com qualidade, né, com pessoas que efetivamente disputem o pleito. Bom, o Ministério Público é o defensor da sociedade. Sobre essa perspectiva, doutora Miriam, o Ministério Público, a senhora, por exemplo, a senhora avalia que a legislação eleitoral para o cidadão, ela evoluiu, o cidadão ele tende a ficar mais confiante com o sistema que nós temos hoje, ou essa descrença que se tem no país diante do quadro, né, ela tem razões mais fortes do que a nova lei? Essa legislação nova que saiu agora, né, em alguns aspectos ela realmente evoluiu. Em outros, por exemplo, como a doação, diminuiu, por exemplo, a pena daquela pessoa que excede na doação, né? Então, numa época que a gente está vivendo, que a gente teve inúmeros problemas relacionados à doação, você tomar a pena menor do que já era, não considero que seja uma evolução. Mas a legislação, ela prevê os crimes, ela prevê os remédios processuais para se apurar os ilícitos civis. Ela é uma legislação rápida, então, nesse ponto de vista, os prazos são muito exíguos, o que é bom, né? A gente está falando aqui de um país em que tem um histórico de morosidade judicial e que a justiça demora. Então, a gente vê que no eleitoral é um exemplo de uma justiça que é rápida quando ela tem que ser rápida. Né? Então, nesse ponto de vista, os remédios existem, os instrumentos existem. O que a gente tem que começar a fazer é colocar em prática de maneira mais enérgica. Sim. Né? Doutor Gabriela, se o cidadão ele se deparar com alguma irregularidade, uma ilegalidade, ele pode procurar também o Ministério Público direto? Pode, deve. Né? O cidadão ele pode não só comparecer, principalmente no interior, muitas das vezes o cidadão vai até a sede lá, o do Ministério Público procura diretamente o promotor que está ali atuando no eleitoral para fazer a sua denúncia. Hoje inclusive, está mais fácil, que pode fotografar, né? Pode fotografar. Serve como elemento de prova também, né? E tem a nossa ouvidoria, né? Não só pelo telefone 127, que pode ser a qualquer hora ligado, mas pelo site, né? Pelo site do MPRJ, onde você tem lá o acesso à ouvidoria, um acesso fácil à ouvidoria, onde ele vai relatar, ele não precisa se identificar, né? Porque muitas das vezes o cidadão ele tem receio, né, de dizer o nome, porque, enfim, principalmente na eleição municipal, onde todo mundo se conhece, né, o vereador, o prefeito conhece, então ele fica com medo por ele, pela família, ele não precisa se identificar. Essa ouvidoria vai chegar até o centro de apoio eleitoral.
A gente identifica quem é o promotor para atuar, seja pela matéria, ou seja pelo local, né? E aí a gente faz esse encaminhamento para o promotor para que ele então possa tomar as medidas, seja instaurar um procedimento, chamar, se a pessoa se identificar, chamar aquela pessoa para ser ouvida, para prestar maiores detalhes sobre né, sobre o fato. Enfim, é importante, inclusive, que o cidadão faça a denúncia. Pode, inclusive, denunciar também ao TRE, pode ir diretamente ao cartório eleitoral e registrar, né, alguma denúncia que tenha a fazer. Olha, então as ferramentas aí para a sociedade estão colocadas, o Ministério Público ao lado do cidadão, então basta que nós todos façamos a nossa parte também. Eu gostaria de agradecer a participação das promotoras de justiça, Gabriela Serra e Miriam Latermayer, que são coordenadoras do CAU Eleitoral, e você também pode acompanhar o nosso programa através das redes sociais, mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra na próxima semana em mais um MP Cidadão. Um grande abraço e até lá.